Bom dia! A partir dessa reunião, estaremos gerando esse programa que visa aprimorar o conhecimento e o entendimento pela supervisão dos nossos produtos, no que se refere à parte científica e ao posicionamento adotado pelo marketing para cada produto. É mais um sonho realizado, pois nas oportunidades que temos, quer seja aqui na Dutra ou quando da nossa visita às filiais, dispor o racional de cada ação adotada por nós, é que sentimos a necessidade de estender essa explicação também às outras filiais. Por esse motivo, resolvemos estar com vocês, nem que seja virtualmente através desta fita de vídeo, para que possamos mantê-los informados a respeito de tudo o que estamos fazendo e possamos contribuir para que sua reunião de ciclo transcorra sem nenhuma dúvida, seja ela de treinamento ou de marketing, e possamos modestamente contribuir para enriquecer a sua participação na reunião de amanhã. Assim, assista a fita e se ainda existir alguma dúvida que não conseguimos explicar, entre em contato via telefone ou e-mail, para que você possa explicar na reunião de ciclo, que é amanhã, ou no campo com o propagandista, com convicção e conhecimento de causa. Eu vou deixar agora vocês na companhia dos nossos gerentes de produto e do Bruno, gerente de treinamento. E que todos tenham uma excelente reunião. Até a próxima. Bom dia a todos. É um prazer estar participando com vocês dessa pré-reunião. E no transcorrer dessa apresentação, eu vou abordar assuntos de grande interesse de todos vocês. Gostaria de apresentar o César, que está ao meu lado, que é gerente de produtos da linha Alfa. César. Bom dia para você também, Bruno, e bom dia para todos os nossos amigos, companheiros supervisores do Brasil inteiro. E nós gostaríamos de ressaltar nesse princípio que nós, do Departamento de Marketing, estamos muito empolgados com esta ferramenta que foi desenvolvida para nós falarmos diretamente com vocês acerca do desenvolvimento das campanhas, entre outros assuntos. Eu acredito ser um veículo extremamente inovador e que só está se iniciando nesse momento. Eu acredito que nós temos muitas coisas para desenvolver em cima de uma imagem. Agora nós temos mais um argumento para chegar a informação até vocês. Até então, ela era só no papel. Mas a gente vai ter muito tempo para discutir isso. Eu gostaria de apresentar para vocês a nossa nova gerente de produtos da divisão Parque Davis, a Cíntia, que está conosco há pouco tempo, e ela vai falar um pouquinho a respeito dela. Bom dia, Cíntia. Bom dia. É um prazer estar com vocês e é muito especial porque apesar da minha experiência em marketing, da minha formação em marketing, eu já fui propagandista e eu posso avaliar quais são as dificuldades de vocês no dia a dia. Já fui também assistente de marketing na Bristol Myers Squibb e agora aqui no Grupo Axê e especialmente na divisão Parque Davis, eu estou muito feliz. E sei que preciso contar com a ajuda de vocês todos os dias aí no campo e estaremos juntos novamente amanhã no satélite. Agradeço desde já, muito obrigada. E agora eu vou passar de novo para o Bruno, que tem algo mais para dizer a vocês. Bom, o intuito dessa apresentação é desenvolver um bate-papo informal, ou seja, para que nas várias oportunidades que se apresentam, vocês possam melhorar a performance da equipe que vocês comandam. Inicialmente eu gostaria de falar que o comandante ele não é respeitado apenas pelo cargo que ele ocupa, ele é respeitado pela sua competência. Quando você é respeitado pelo cargo que ocupa, você vai ter uma equipe medrosa, uma equipe insegura que te respeita apenas para manter o emprego. Você só vai conseguir ser respeitado pela equipe quando a equipe reconhecer em você um verdadeiro líder, um verdadeiro comandante, uma pessoa competente, uma pessoa que conhece aquilo que faz. Para isso, o que precisa? Você, supervisor, tem que ser uma figura ímpar, um exemplo de profissionalismo. Como dizemos, né? Um paradigma. Ou seja, o propagandista tem que ver em você um espelho. Tem que ter em você aquela pessoa que ele pode se espelhar para desenvolver bem as suas funções no campo e para crescer também profissionalmente. E, em primeiro lugar, vamos falar da atuação na reunião.
E o primeiro assunto que será abordado é a respeito da estratégia. O que é estratégia? É uma edição bimestral? É alguma coisa que o propagandista recebe e só estuda porque tem que participar da reunião? Porque vai ser avaliado na reunião? E o supervisor? Como é que o supervisor encara a estratégia? Como um material que ele recebe e também tem que estudar porque durante a reunião vai ser cobrado? Não. A estratégia é muito mais do que isso. É um instrumento importantíssimo que nós temos em nossas mãos. O que é a estratégia? É o mesmo que representa a Bíblia para um padre. É o nosso livro sagrado. Por quê? Porque lá estão todas as principais e atualizadas informações estratégicas, mensagens, informações de mercado, dicas, informações da concorrência, ou seja, na estratégia você tem tudo que você precisa para desempenhar um bom papel no campo. Então a estratégia tem que ser muito valorizada. É a estratégia que vai dar todo o embasamento, todo o conhecimento necessário para o propagandista desempenhar bem a sua função. Agora o César queria dar uma palavrinha a respeito da estratégia também. César? É verdade, Bruno. No que cabe à gerência de produtos, a estratégia é um grande instrumento. Aliás, até aqui vinha sendo o nosso único instrumento. Mas a partir de hoje, com essas palavras do Bruno, eu gostaria de elucidar um ponto. A estratégia é necessária que todos leiam e a entendam. No caso de alguma dúvida ser surgida, ela deve ser esclarecida. Hoje a estratégia é entregue com alguma antecedência à reunião. Isso permite ao supervisor, ao propagandista, se antecipar a possíveis dúvidas que venham a ocorrer acerca da estratégia promocional adotada, quer seja algum produto que está sendo levado a uma especialidade que você não, por algum motivo, possa questionar, não é? Todas as nossas ações, elas são calcadas em pesquisas e nós estamos preparados a lhe dar uma satisfação acerca de qual o motivo daquele produto estar sendo levado para aquela especialidade especificamente, só para dar um exemplo. Então, a leitura e o perfeito entendimento do conteúdo geral da estratégia é fundamental para o bom andamento do ciclo. Só para a gente ter uma noção de quão é importante para a gerência de produtos o entendimento das nossas mensagens. Pode ficar alguma dúvida que pode fazer diferença na frente do médico na hora de conquistar um receituário. Não é verdade, Bruno? Perfeitamente. O César abordou um ponto muito importante. A estratégia é recheada de informações. Só que não basta ler. É preciso entender todas aquelas informações que foram colocadas estrategicamente naquele veículo tão importante de comunicação. Agora eu pergunto, o supervisor também entende, também lê a estratégia quando ele recebe? Porque o mais importante a ser abordado é o seguinte: para alguém cobrar, é preciso fazer. A gente não pode cobrar aquilo que não faz. Então é importante que o supervisor também leia a estratégia, também entenda, também conheça e domine todos os assuntos ali abordados, para que ele possa conscientizar o propagandista da importância de ler e entender a estratégia. Será que o supervisor conhece todas as campanhas? Será que o supervisor conhece todas as mensagens? Será que o supervisor sabe de todos os assuntos que foram e estão sendo abordados na estratégia? É fundamental que saiba. Porque se o propagandista perceber que o supervisor não tem conhecimento, não tem domínio, qual é a motivação que ele vai ter para estudar? Nós falamos do espelho, nós falamos do paradigma. O supervisor é o espelho, é o paradigma. Se você não der o exemplo, como é que você pode querer que o seu subordinado faça? Aí fica difícil, né? Então vamos nos conscientizar e conscientizar o propagandista também de que a estratégia é um instrumento, é um veículo de comunicação de extrema importância. É ela que vai nos dar todo o direcionamento, todas as informações necessárias e atualizadas para melhor desempenharmos o nosso trabalho no campo. Um outro aspecto importante que eu gostaria de destacar para vocês. A gente tem se esforçado muito, e isso não acontecia alguns anos atrás,
para mandar essa estratégia com alguma antecedência. Nós temos mandado com no mínimo 1 mês de antecedência. Por quê? Porque nós sabemos que a quantidade de informações é muito grande e vocês precisam de um tempo razoável para poder absorver essas informações, para poder assimilar essas informações. Para isso a gente já manda com uma certa antecedência. Mas a gente ainda percebe que os propagandistas, muitos propagandistas, ainda deixam para ler estratégia na última semana. Eu fui propagandista, eu sei disso. Tem propagandista que deixa para ler nos últimos dias. Tem propagandista que deixa para ler na véspera da reunião. Aí o que acontece com o propagandista? Ele se prepara mal, chega na reunião nervoso, irritado, inseguro e, obviamente, não vai conseguir desenvolver um bom papel. Por quê? Porque ele não teve tempo hábil para isso. Mas de quem que é a culpa? A culpa é de alguém que não conscientizou esse propagandista da importância de começar a ler essa estratégia já no primeiro dia que ele recebe. Ele pode fazer isso de uma forma lenta, de uma forma gradativa, para que na semana da reunião ele já esteja tranquilo, sabendo de todos os assuntos que estão sendo abordados ali. É isso que a gente precisa conscientizar o propagandista. Mudando o assunto, vamos falar de avaliação de conhecimentos. O que é avaliação de conhecimentos? A avaliação de conhecimentos é um teste que eles mandam, a gente tem que aplicar? Não, não é apenas um teste. A avaliação de conhecimentos é uma arma que nós temos nas mãos para poder avaliar o conhecimento do propagandista. Nós fazemos questões técnicas sobre produto, perguntas sobre concorrentes, perguntas sobre campanha. E dessa forma você vai poder o quê? Avaliar o propagandista, ver se ele realmente estudou, ou se estudou, se ele estudou da forma correta e está conhecendo, está dominando todos aqueles assuntos que nós precisamos que ele domine. Agora, nós sugerimos que, em primeiro lugar, após o término da avaliação, ela seja corrigida oralmente. Por quê? Para reforçar na cabeça daqueles que já sabem e também para sanar dúvidas daqueles que eventualmente tenham respondido de forma incorreta. Então é importantíssimo, vamos dedicar um carinho muito grande à avaliação de conhecimento, porque é uma arma muito grande que nós temos em nossas mãos. A correção normal que vocês fazem, depois comunicam para o propagandista, fica da mesma forma inalterada. Um outro assunto que nós vamos destacar é com relação ao dialogando, que é diferente do reciclando que nós vamos abordar depois. O que é o dialogando? O dialogando é a explicação que você deverá dar sobre a estratégia de marketing adotada para aquele produto naquele ciclo. O que nós vamos falar? Da campanha, do posicionamento e, eventualmente, do mercado também, quando ele constar da estratégia. Se ele não constar da estratégia, muitas vezes o departamento de marketing envia esse mercado para vocês. Então é importante que vocês explanem sobre esses assuntos para que o propagandista saia da reunião sem nenhum tipo de dúvida. Inclusive, enfocando o mercado, porque o mercado vai dar para o propagandista o quê? Dados sobre evoluções, dados sobre involuções, tendências e etc. Para falar de mercado, mais uma vez eu convido o César, porque ninguém mais sabedor, né, e mais interessado em mercado do que o gerente de produtos. César. Aliás, sabedor de mercado, todos nós sabemos, e os supervisores têm a informação de mercado regional. Pois é, pegando mais um gancho do que o Bruno falou, que é muito importante, né? Cada dia que se passa, cada vez mais nós precisamos armar os nossos representantes com instrumentos modernos. Uma delas é a pesquisa de mercado. Então, sem a menor sombra de dúvidas, é importante você reciclar o mercado, as informações contidas na estratégia, no que diz respeito ao mercado, junto com os propagandistas. No mercado de traconal, dentro dessa estratégia, por exemplo, você tem ali o comparativo regional. Isso serve para estimular o propagandista a que ele consiga melhores resultados, pois uma outra filial conseguiu resultados melhores do que o dele. Isso só para dar um exemplo. Agora, independentemente do número de informações de mercado que o marketing consiga colocar às suas mãos e que seja proveitoso no dia da reunião, você pode estimular o representante a fazer uma pesquisa de mercado
extremamente interessante, que é a pesquisa de mercado na farmácia do setor ou nas farmácias do setor. Lá, ele vai poder direcionar a propaganda de acordo com a conduta de prescrição de cada médico. Nesse momento, ele consegue fazer uma pesquisa de mercado das mais eficientes, que é diretamente em cima do que o médico prescreve. Com toda certeza, o direcionamento do marketing acerca de informações de mercado, elas vão continuar acontecendo. E a partir do momento que você achar necessário, você pode nos solicitar um determinado estudo, que nós teremos prazer em enviá-lo a você, desde que seja de extremo interesse dentro do Dialogando. Não é verdade, Bruno? Perfeitamente. Ainda falando do Dialogando, é fundamental que o supervisor demonstre o manuseio de todos os materiais promocionais. Literatura, brinde, amostra, visual aid, enfim, o que existir para ser utilizado diante do médico, o supervisor tem que manusear e, no final, fazer a mensagem. Por quê? Porque como é que você vai cobrar alguma coisa de alguém se você não ensinou, se você não mostrou como é que se faz? Ele vai ter sempre esse argumento, não, mas eu tive alguma dificuldade porque eu não sabia como é que eu desenvolvia o manuseio desse material. Agora, se você fizer, se você mostrar, você vai ter um argumento para cobrar do propagandista o manuseio perfeito, a mensagem perfeita. É isso que importa. É mostrar para o propagandista que aquilo que ele está fazendo, você faz e muito melhor do que ele. Porque eu sempre digo que o supervisor, ele tem que ser, no mínimo, muito melhor que o seu melhor propagandista. Se ele não for, como é que ele vai poder orientar esse homem? Então é muito importante que a gente manuseie o material, explique o material, faça a mensagem, de modo que o propagandista vá a campo sem nenhum tipo de dúvida. E quando estiver diante do médico, manuseie, faça a mensagem e conquiste o receituário. O próximo tópico que nós vamos abordar é com relação a reciclando. Muitos confundem o que é reciclando e o que é dialogando. No dialogando você vai expor os materiais promocionais, todas aquelas campanhas, as estratégias que foram desenvolvidas para aquele produto ou para aqueles produtos que têm material promocional. No reciclando você vai fazer o quê? Você vai abordar algum produto, você vai reciclar, porque esse produto já foi visto anteriormente. Então você vai fazer o quê? Vai reciclar um produto, né? De modo que os propagandistas estejam a par de todas as informações quando estiverem diante do médico. O que é mais importante quando você estiver dando um reciclando? É obter a participação de todos? É conseguir manter aquela sequência sem se perder? Não. Você sabe o que é mais importante? É saber se o propagandista está conseguindo entender aquilo que você está tentando transmitir. Isso é mais importante. Muitas vezes o propagandista não tem consciência da importância do conhecimento e estuda apenas para participar da reunião. Ele sabe que vai ser cobrado. Ele sabe que alguém vai exigir dele. Então o que ele faz? Ele estuda simplesmente para se sair bem na reunião. Mas será que o propagandista entendeu aquilo que ele estudou? É isso que a gente precisa detectar, perceber e sanar. Porque na rua, o médico não vai fazer a pergunta da mesma forma que você está fazendo. O médico nem sabe que existe um manual de produtos. E muitas vezes o médico pergunta para o propagandista alguma coisa que ele já sabe, mas pergunta de uma forma diferente e ele acha que não tem conhecimento daquilo. Fica embaraçado, perdido, não consegue sanar aquela dúvida que eventualmente o médico levantou. Aí o que acontece? Não conquista o receituário do médico. E muitas vezes acaba ficando em descrédito diante do médico. O médico perde a confiança no propagandista porque o propagandista não tem condições de resolver, né, aquelas situações que eventualmente surgem no momento da propaganda. Então é preciso que o propagandista entenda, é preciso que o propagandista saiba, só que para isso ele precisa aprender o quê? A pensar. Isso é que é mais importante. E não decorar aquilo de uma forma mecânica, seguindo aquela sequência. E nós somos responsáveis por fazer com que o propagandista passe a pensar, passe a entender todas aquelas informações que ele tem em mãos. De que forma que a gente vai avaliar se o propagandista está entendendo ou não? Poxa, mas eu estou falando, ele fala certinho. Fala.
Mas será que ele está sabendo o que ele está falando? É mudando o tipo de pergunta e o tipo de abordagem. Não seguindo aquela sequência mecânica do manual. Porque muitas vezes ele decorou, mas não entendeu. Ele te fala o mecanismo de ação de A a Z. Mas se você pedir para ele explicar o mecanismo de ação, ele não sabe. Porque ele não entendeu. Então, eu tenho alguns exemplos aqui que podem ajudar vocês a modificar um pouquinho a forma como vocês estão dialogando. A fazer perguntas diferentes. Não diferente daquilo que está no manual. A gente não vai fazer pergunta utilizando assuntos que não estejam no manual de treinamento. Nós vamos abordar aqueles assuntos, aquilo que ele está acostumado a ver, aquilo que ele tem em mãos para estudar, mas de uma forma diferente, porque a gente vai estar fazendo o que com isso? Estimulando ele a pensar. Talvez no início seja um pouco complicado, seja mais difícil, mas a nossa função é ensinar, é mostrar o caminho, é preparar essa equipe. Vou dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, com relação ao traconal. A gente fala o que são os fungos, quais são os males que eles causam no homem, mas se a gente perguntar para o propagandista qual é a razão dos fungos se tornarem parasitas, será que ele sabe? Mas peraí, eu não sei. Eles causam mal, mas qual é a razão de causar mal? Eles causam mal porque eles querem causar mal para o homem? Então a pergunta simples, só que elaborada de uma forma diferente. E a resposta onde é que está? Está no manual. Você sabe por que os fungos causam mal ao homem? Porque eles não produzem o seu próprio alimento. Eles não fazem a fotossíntese. Ou seja, a síntese dos alimentos, como acontece com as plantas e vegetais, em presença da luz solar. Ou seja, eles têm que se manter, têm que sobreviver de alguma forma. O que eles fazem? Parasitam o homem. Então, no intuito de conseguir os seus alimentos, eles acabam causando doenças ao homem. Se você explicar dessa forma, ele não vai esquecer nunca mais. É uma forma diferente de perguntar. É uma forma complicada? Não. É apenas uma forma diferente para estimular ele a pensar. Um outro tipo. Sabemos que os fungos causam doenças, né? Se os fungos causam doença porque não produzem o seu próprio alimento, por que alguns não causam as doenças? Porque alguns vivem em condições saprófitas no organismo e não causam doença. Ele não produz o alimento também. Como é que vai fazer? Ele não vai ter que retirar do homem? Vai, mas diferente dos parasitas, que se alimentam de matéria viva, esses fungos, que são os saprófitas, né, que não causam mal nenhum ao organismo, eles vão se alimentar de quê? Matéria orgânica em decomposição, algo que não presta mais no organismo do homem. Por isso, não causam doenças. Então vocês viram, são formas diferentes de perguntar. Com certeza, se o propagandista entender a proposta, ele não vai esquecer nunca mais. Agora, se ele decorar, aí é complicado. Se ele esquecer uma vírgula, se ele esquecer uma palavra, ele não vai conseguir falar a frase toda. Porque o que a gente decora, a gente esquece. O que a gente entende, a gente nunca mais esquece. E é isso que vocês precisam, é dessa forma que vocês precisam conscientizar os propagandistas. Um outro exemplo. Como é que o traconal consegue apresentar atividade restrita somente à membrana celular do fungo, não exercendo qualquer atividade sobre as células do organismo humano? Isso está no manual. Ah, mas ele não exerce qualquer tipo de problema, qualquer tipo de ação tóxica no organismo humano, ele só atua no fungo. Por quê? Está no manual. Porque a célula fúngica, ela é diferente da célula humana. A célula fúngica, ela tem na sua membrana uma substância chamada ergosterol. Qual é a função do ergosterol? Manter a estabilidade da membrana, controlando o que? A entrada e a saída de substância. Entra o que interessa para o fungo e sai o que não interessa para o fungo, ou seja, os detritos, os restos. A partir do momento que você inibe a síntese do ergosterol, o que acontece com esta membrana? Ela perde a capacidade de regular a entrada e saída de substâncias. Então desordena esse equilíbrio, desregula esse equilíbrio. Aí o fungo, não sabendo mais se ele deve permitir a entrada de coisa boa ou a saída de coisa ruim, ele se desestrutura e morre. E por que não ataca o homem?
Porque a célula humana não precisa, não possui o ergosterol na sua membrana. É simples, é uma forma diferente de perguntar. Se o homem entendeu, ele vai responder. Se o homem não entendeu, ele vai encontrar dificuldade em responder. Mas isso é uma questão de exercício, é uma questão de treino, é uma questão de mostrar gradativamente que o propagandista tem que aprender a pensar. Daí para frente, ele não esquece nunca mais. Um outro exemplo, você pode dar a descrição do produto, ao invés de falar para o propagandista qual é a descrição do produto. Aí ele te dá a descrição certinho de A a Z, ponto, vírgula. Aí você pergunta para outro, você concorda com isso? O outro te responde certinho e tal. Por que você não dá a descrição e pergunta para ele responder o que é que ele entendeu dessa descrição? Vamos procurar saber se ele conhece a descrição do produto e outras informações que você também julgar necessário. Quero saber se ele conhece, se ele entende o que é aquele produto, para que serve aquele produto, quais são as funções, quais são as propriedades, e não simplesmente falar um negócio que ele decorou. Além disso, uma coisa muito importante no reciclando é sair um pouquinho do lugar comum. Como é que você pode sair do lugar comum? É enxertando no seu reciclando assuntos novos, assuntos diferenciados, porque aquilo que está no manual todo mundo sabe, todo mundo conhece, todo mundo estuda, então não acrescenta nada. Acaba se tornando uma apresentação monótona, cansativa, porque ele sabe que não vem nada de novo. Ele já sabe a sequência do seu reciclando, ele já sabe que assunto que você vai abordar daqui a 5 minutos. Por que você não enriquece com assuntos novos? Ah, mas como é que eu vou fazer isso? Aí é muito complicado. Não, de jeito nenhum. Quantas vezes nós abrimos jornais e encontramos assuntos relacionados aos nossos produtos? As patologias que os nossos produtos combatem. Revistas, médicas ou não, muitas vezes numa revista Veja, numa outra revista que tem um suplemento médico, traz muitas informações importantes. Em separatas médicas, em subsídios científicos. Isso tudo vai fazer com que você enriqueça o seu dialogando. E o que é mais importante, além de fugir daquela monotonia, daquela batidinha que todo mundo está acostumado a seguir, você vai adquirir o quê? O respeito do propagandista. Por quê? Porque ele começa a ver em você uma pessoa diferente. Uma pessoa que conhece muito mais do que a média das pessoas conhecem. É isso que a gente precisa fazer. No início nós dissemos, como é que você vai ser respeitado pela equipe? Através da sua competência. E você não saindo do lugar comum, você vai passar a ser, ou vai continuar sendo, mais um supervisor. Apenas mais um supervisor. Não seja mais um supervisor, seja o supervisor, o profissional diferenciado, admirado por todos, inclusive pelos propagandistas, pelos outros supervisores e pelas pessoas que te comandam. É simples. Basta você querer. E vocês sabem que querer é poder. Dando sequência, nós vamos falar um pouquinho de algumas coisas que devem ser, que nós julgamos importantes de serem seguidas durante o reciclando. Por exemplo, nós agora iremos sugerir um produto para que vocês reciclem na reunião. E nós gostaríamos que esse produto fosse reciclado por vocês, fosse reciclado pela supervisão. Por quê? Porque é um produto importante, é um produto que tem campanha, é um produto que tem muito investimento e ninguém é melhor que vocês para explanar a respeito desse produto. Agora, vocês podem reciclar um outro produto e a opção do produto vai ficar a critério da filial. Como é que vocês vão escolher? De acordo com as necessidades da filial. Quais são as necessidades da filial? Reciclar um antianêmico, reciclar um regulador de perfil lipídico, reciclar um antihelmíntico? Depende. Tudo vai depender do quê? Da performance do produto na região. Esse produto não está muito legal. Vamos reciclar esse produto. É importante que a equipe conheça, é importante que a equipe propague com mais entusiasmo, propague com mais conhecimento. Então, esse segundo produto que será escolhido por vocês, esse nós gostaríamos que fosse reciclado por um propagandista.
o que nós escolhermos, né, o que o marketing escolher por um supervisor e o que for escolhido localmente por um propagandista. Por quê? De preferência, um talento. Por quê? Porque o talento, ele está a um passo da supervisão. É o próximo supervisor, né? E o talento vai usar isso como um treinamento. Dentro de algum tempo, ele estará assumindo uma supervisão. E dar um diálogo, dar um reciclando para ele, não vai ser um assunto novo. Então ele já vai estar treinando, já vai estar se preparando para quando assumir uma supervisão. E também você vai estar envolvendo a equipe de propagandistas, né? Nós sabemos que a quantidade de talentos é muito grande. Nós temos muitos homens bons no campo que poderão, num futuro bem próximo, assumir uma supervisão. Utilizem esses homens para dar esse reciclando. Vocês vão ver que vai ser muito, muito interessante, vai ser muito motivante para esses homens. Um outro assunto também muito importante que nós vamos abordar agora é a respeito de simuladas. É importante a simulada na reunião? É importantíssimo. A simulada na reunião é a melhor forma que nós temos para nos preparar para enfrentar o médico e para enfrentar a concorrência, ou seja, as situações de campo. Nós vamos nos preparar, nós vamos treinar, nós vamos fazer a nossa preparação para no primeiro dia de ciclo poder desempenhar a contento, né? Todo o nosso trabalho, todas as nossas atividades e o retorno seja garantido e o retorno seja certo para todos nós. Só que nós percebemos uma coisa. Durante as reuniões, nós notamos que os propagandistas ainda estão muito tensos. É natural. Uma certa tensão até é natural. O propagandista, ele sabe que vai ser avaliado, ele sabe que tem outras pessoas, outros colegas olhando, ele não vai querer falhar, ele não vai querer fazer um papel feio. Mas não existe razão para tanta tensão, para tanto nervosismo, a menos que ele se enquadre naquele tópico que nós abordamos há pouco. Aquele propagandista que deixa para estudar nos últimos dias que antecedem a reunião ou deixa para estudar na véspera da reunião. Esse sim vai se sentir inseguro, nervoso, ansioso, vai lá na frente e não vai conseguir fazer, vai pedir para voltar, não vai conseguir fazer de novo. Por quê? Porque esse não está bem preparado. Eu falo daquele homem que está bem preparado, que estudou, que fez a sua preparação antecipada, mas que no dia da reunião ainda fica muito nervoso, fica muito tenso. O que é que a gente pode fazer? Criar um ambiente de total tranquilidade. E isso tem que partir de vocês. São vocês que vão transmitir ao homem essa tranquilidade, essa harmonia, esse clima gostoso e descontraído, lógico, com muito profissionalismo, com muita consciência. São vocês que vão fazer isso. É no reciclando de vocês, é no dialogando de vocês. Durante toda a reunião, vocês também têm que estar descontraídos. Porque a plateia também é um reflexo daquela pessoa que está se dirigindo a ela. Se você está nervoso, se você está tenso, fica difícil de exigir ou de querer que a plateia esteja descontraída. Então vamos criar um clima de descontração, um clima de tranquilidade. Vamos fazer com que os propagandistas venham para a reunião tranquilos. Tranquilos, por quê? Porque nós fazemos parte de uma única família. Não existem concorrentes aqui. Nós trabalhamos na mesma empresa. Lutamos pelos mesmos objetivos, pelos mesmos ideais. Poderemos até dizer, popularmente, estamos no mesmo barco. Aqui ninguém está para pichar ninguém, para criticar ninguém, para menosprezar ninguém, muito pelo contrário. Nós estamos aqui em busca de um objetivo comum. Então o propagandista tem que entender que não existe razão para nervosismo. Basta ele vir para a reunião preparado. Se ele vier para a reunião preparado, com certeza 90% desse nervosismo ele acaba perdendo. Como eu disse, estamos no mesmo barco. Se o barco afundar, afundamos todos nós. É isso que vocês têm que transmitir para o propagandista. Alguns pontos a serem observados durante as simuladas que eu gostaria de destacar para vocês. Em primeiro lugar, as simuladas têm que ser feitas integralmente no salão e assistida por todos os componentes da filial.
Por quê? Integralmente no salão. Para que todos tenham condições de assistir todas as propagandas. Ah, mas quem fizer não pode ir saindo? Não, porque o que você faz na sua propaganda, eu posso usar para fazer na minha. Eu posso me aproveitar de uma ideia sua, de um quebra-gelo seu, de uma objeção, de um malho que você der, para melhorar a minha propaganda. Então, em cada propaganda, o propagandista vai tentando extrair o que existe de melhor para ele melhorar a propaganda dele também. Então, é importante que todos assistam a todas as reuniões e sejam, as propagandas, desculpa, não as reuniões, e essas propagandas sejam feitas integralmente no salão de reunião, acompanhadas por todos os integrantes das filiais. Um outro tópico importante. As mensagens têm que ser baseadas na estratégia e de acordo com a grade promocional. Não adianta o propagandista pegar a literatura, já abrir no meio, depois fecha e entrega para o médico. Não. Elas têm que ser feitas baseadas na estratégia. Você tem um início, você tem um meio e tem um fim. Se você tem a imagem de uma mulher na capa, existe uma razão de ser para aquela imagem. Você tem a imagem de um esportista na capa, existe uma razão de ser. Por que é uma mulher e não é um homem? Por que é uma criança e não é uma bicicleta? Tudo foi muito pensado. Foi estrategicamente pensado pela agência de propaganda, por nós. Então tem uma razão de ser. Então não adianta ficar abrindo no miolo, virando, entregando a literatura fechada para o médico. Não, vamos seguir de acordo com as orientações que estão na estratégia promocional. Vamos seguir a mensagem. E de acordo com a grade promocional também. Se o ginecologista vai receber 5 produtos, o propagandista que fizer a sua propaganda para um ginecologista, ele tem que fazer propaganda dos 5 produtos. Não adianta fazer 2, não, pode sentar, você foi bem nessas duas, não. Tem que fazer dos 5 produtos, porque aquilo é uma simulação de uma situação de campo. É aquilo exatamente que vai acontecer no campo. O ginecologista não vai falar para você, se já fez 2 produtos, pode ir embora que eu estou satisfeito. Não, de jeito nenhum. Eu tenho 5 produtos para propagar para essa especialidade. Portanto, eu preciso fazer a propaganda. Eu preciso explanar, utilizar o material desses 5 produtos. Porque dessa forma, o que acontece? Nós passaremos a ter um padrão nas reuniões. Você não passa a ter um propagandista que fez 2 produtos, um que fez um que entregou a literatura aberta, um que entregou a literatura fechada, outro que esqueceu de puxar a literatura. Não, a gente passa a ter um padrão na realização das propagandas e também um padrão para poder avaliar essas propagandas. Um outro tópico importante, iniciar sempre pelos melhores. Pô, mas não posso deixar os melhores para o final? Não, é importante que os melhores vão primeiro. Por quê? Porque os melhores servem de espelho para aqueles que não estão tão bem, para aqueles que estão mais inseguros, para aqueles que têm alguma dúvida, para aqueles mais novos que ainda precisam prestar atenção para acrescentar alguma coisa à sua propaganda. Por isso tem que ir os melhores sempre. Eles servem de quê? De espelho, para que os outros propagandistas se aproveitem de tudo de bom que ele fizer para poder melhorar a sua propaganda também. Quem deve ficar como médico? Um supervisor? Talvez. Mas eu acho que o mais importante não é deixar o supervisor como médico, por 2 motivos. Primeiro, o supervisor tem uma função muito importante na reunião. Ele tem que estar observando, tem que estar avaliando. Se ele ficar sentado ali, ele vai perder muita coisa que está se passando naquele momento. Então é muito importante que o supervisor não esteja sentado ali, que ele esteja em pé, ajudando a avaliar, ajudando a coordenar, ajudando a orientar. Nós julgamos que um propagandista experiente, um talento, será muito mais útil como médico do que um supervisor. Por quê? Quem é que conhece todas as situações que ocorrem no campo? É o propagandista. Quem é que conhece as principais objeções que os médicos costumam fazer? É o propagandista. Então essa é a pessoa mais indicada. Porque nós vamos ter uma situação muito mais real do que se um supervisor tivesse sentado. Porque o propagandista vivencia muito mais as situações de campo. Ele pode fazer uma objeção, uma colocação,
muito melhor, mais parecida com aquela colocação que o médico normalmente costuma fazer para ele no campo. Então nós julgamos que um propagandista, e nesse caso tem que ser, vocês têm que optar pelos melhores, nesse caso nós julgamos que os talentos sejam os mais recomendados, esteja sentado fazendo o papel de médico. Comentários. Quem é que deve fazer o comentário? Eu vou pegar um propagandista, tal. Não, o propagandista nesse caso já não é a pessoa mais indicada. Por quê? Porque, em primeiro lugar, é difícil um propagandista ser analisado por outro. Ele não aceita muito bem isso. E, em segundo lugar, você é muito melhor, você, supervisor, é muito mais experiente, tem uma percepção muito melhor para avaliar o desempenho daquele propagandista naquele momento. Você pode dar um parecer muito melhor do que um propagandista daria. Então, os comentários têm que ser feitos sempre pelo supervisor, ou pelo gerente, no caso, se ele quiser opinar, ou pelo diretor. Normalmente é feito pelo supervisor, mas qualquer um desses três pode fazer os comentários sem problema nenhum, porque realmente vai estar acrescentando muito à propaganda desse homem. Evitar o quebra-gelo muito extenso. Não, mas o quebra-gelo é importante? É importante. Mas o médico não dispõe de muito tempo para atender propaganda. Então, suponhamos que o médico tenha 5 minutos para te atender. Você usa 4,5 falando de Fórmula 1, falando de futebol, falando de política, falando de diversos assuntos. Quando chega na hora da propaganda, o médico fala, vai rapidinho, vê o que você tem aí, deixa para mim aí, porque eu não tenho mais tempo para te atender. Por quê? Porque aquele pouco tempo que ele tinha, você desperdiçou, ou o propagandista desperdiçou, no quebra-gelo. Então vamos utilizar o quebra-gelo, é importante, é o gancho que nós temos para tornar a propaganda melhor, né? Para descontrair muito mais durante a propaganda, mas não vamos nos estender muito no quebra-gelo, senão a gente acaba não tendo tempo para transmitir o nosso recado, para trabalhar o nosso material promocional, para conquistar o receituário do médico. E agora também, eu passo a bola para o César, porque a respeito de quebra-gelo, ele tem uma coisa muito importante para falar com vocês. Não é, César? Bruno. Na realidade é uma dica, né? Nós temos tomado o cuidado de desenvolver campanhas que cada vez tomem menos tempo do propagandista e, por consequência, do médico, né? Então, só 2 exemplos rápidos. Vamos imaginar o propagandista que está num consultório de pediatria. É aquela criançada correndo para cima e para baixo, ou aquela criançada adoentada, o médico precisa atender rapidamente porque a mãe está aflita, porque o filho está com febre, está com qualquer tipo de problema. Qual que pode ser um gancho de quebra-gelo? A própria campanha do Flogene Gotas. Puxou a literatura, na capa do Flogene Gotas, vocês têm aí. Doutor, essa gritaria aí fora, dá remédio para a criança, é dose, não é, doutor? É um quebra-gelo, é uma situação que ele sai um pouco do lugar comum dele, é uma brincadeirinha que você fez, é um quebra-gelo, você está introduzindo de maneira suave a propaganda, mas você está entrando no seu negócio. É dose, não é, doutor? É dose, você está ouvindo aí, olha, eu atendi cada caso hoje, etc. Pois é, doutor, eu concordo com o senhor que dar remédio para criança é dose. Porém, se for dose única diária, e ainda com gostinho de morango, fica mais fácil, não fica, doutor? Realmente. Por isso lhe trago hoje aqui o Flogene Gotas, que é apenas uma dose ao dia, lembrando, uma gota para cada quilo de peso, e ainda por cima, doutor, um agradável sabor de morango. Só destacando, doutor, o Flogene está indicado para A, B, C e D. Flogene Gotas resolve de uma vez. Doutor, eu gostaria de deixar as amostras aqui com o senhor, disponibiliza a quantidade de amostras que aquele pediatra, o propagandista, julga ser interessante deixar, e cobrar o retorno, a reciprocidade. Um outro exemplo, ainda em cima do Flogene, no caso do ortopedista. É notório que o ortopedista, na segunda, na terça-feira, ele pega pacientes que se quebraram no final de semana, jogando futebol, jogando tênis, jogando basquete, seja qualquer o esporte que ele procura praticar. Doutor, os atletas de fim de semana estão vindo muito aqui, jogou futebolzinho no final de semana, doutor? Joguei, você já está puxando a literatura. Doutor, realmente todo mundo procura uma ação no final de semana para se manter
em atividade física, procurar se tornar um atleta ou procurar manter a forma física. Só que normalmente isso é feito de maneira inadequada e isso provoca algumas lesões. No caso do futebolzinho do final de semana, como essa foto está bem destacando. Mas eu gostaria de lembrar com o senhor que nós temos um produto que permite ação sem lesão gastrointestinal, doutor. Inclusive lembrando que o Flogene tem mínimos efeitos gástricos. Lembrando, uma dose ao dia. Lembrando que Flogene cápsulas está indicado para A, B, C e D. Enfim, são dois exemplos muito claros de como você pode aproveitar as campanhas que estão dentro da sua pasta, ou dentro da pasta do propagandista, para que ele possa introduzir o quebra-gelo, aproveitando exatamente as peças que eles têm ali. Não é por aí, Bruno? Justamente. Como vocês viram, né? Gerente de produtos também faz mensagem, né? Tem que fazer, né? Não adianta só criar. Não pode. Tem que conhecer. Eu já disse que conhecer é obrigação de todo mundo, tá? Bom, finalizando essa parte, eu vou falar sobre as dificuldades que eventualmente poderão surgir durante a reunião. O propagandista não conseguiu fazer a propaganda. Não tem problema, não precisa pressionar. Ele não será ridicularizado, menosprezado por isso, não. Senta, estuda mais um pouquinho, fica mais calmo, fica mais tranquilo e dá mais uma chance para ele voltar na mesma reunião. Na maioria das vezes ele volta mais tranquilo, estuda um pouquinho mais e consegue fazer a propaganda. Então essa chance é fundamental, porque nós estamos, como eu disse, nós estamos treinando. Se existe um lugar onde nós podemos errar, esse lugar é aqui. Esse lugar é na filial. Nós não podemos admitir erros no campo, porque um erro no campo proporciona ao médico não receitar o nosso produto. Faz com que o médico, opte por outros produtos e não o nosso. Um erro no campo realmente é fatal, realmente é um problema muito grande. Mas na filial, a gente tem que encarar como uma coisa normal. O propagandista errou, não conseguiu fazer, deu branco, volta depois, não tem problema nenhum, dá mais uma chance. Seria importante que ele voltasse na mesma reunião e tentasse fazer. Bom, suponhamos que ele voltou e não conseguiu fazer de novo. O que é que você vai fazer? Bom, quero ver, hein? No campo você procura fazer direitinho. Não. Esse homem não pode sair a campo sem conhecer a mensagem, sem conhecer o manuseio do material promocional. O que é que você vai fazer? Adotar um esquema, um plano de treinamento. Como é que você vai fazer? Você tem que detectar onde é que estão as dificuldades desse homem e tentar sanar essas dificuldades. Nós sugerimos que ele faça o seguinte: no primeiro dia útil após a reunião, normalmente as reuniões são de sexta-feira, e o primeiro dia útil após a reunião é segunda-feira, que esse homem não vá para o campo na segunda-feira. Que ele venha para a filial e tente fazer essa mensagem para você, esse manuseio para você. Se ele não conseguir, oriente, mostre de modo que ele só vá a campo quando ele tiver pleno domínio das suas atividades. Porque propagandista mal treinado ou mal preparado, além de depor contra a sua imagem e a imagem da empresa, não conquista receituário. Nós precisamos que ele conquiste receituário. Nós não precisamos que ele apenas vá a campo e nos engane. Não, eu fiz 15 visitas, tenho certeza que eu não consegui conquistar nenhum receituário, mas se o supervisor checar, eu fiz 15 médicos. Não é esse propagandista que nós precisamos. Nós precisamos do propagandista que visita a sua meta e conquista receituário e faz visitas com qualidade. Para isso ele tem que conhecer todas as ações, todas as mensagens, todos os manuais, enfim, né? Ter em mente todas as informações acerca da sua linha. Finalizando essa parte, nós falamos de reunião, agora nós vamos entrar num outro item, que é saída a campo. A reunião é importante? Muito importante. É lá que a gente vai treinar, é lá que a gente vai preparar o homem. Só que a saída a campo é onde ele vai pôr tudo em prática.
É lá que vai ser, que nós vamos determinar a diferença entre o sucesso e o fracasso daquelas ações, daquelas estratégias, daquele treinamento. É lá que a coisa se decide. É lá que o jogo se decide. Então, é importante, quando você estiver a campo acompanhando um propagandista, que você sempre acrescente algo a esse homem. Que você não se limite apenas a acompanhar esse homem, que você não seja uma dama de companhia, como nós vemos muitos supervisores de outros laboratórios. Saiu o dia todo, não acrescentou nada, se despediu do propagandista e foi embora. Não precisamos de supervisor dessa forma. Para quê? Para ficar junto com o propagandista? É supervisor ou é guarda-costas? Nós precisamos de um supervisor que sempre acrescente algo à vida profissional desse homem, que sempre aumente a gama de conhecimentos, que enriqueça muito mais a gama de conhecimentos profissionais desse homem. Para isso, o que o supervisor tem que ter? Pleno domínio de sua função. Ele tem que ser um profissional competente, ele tem que saber aquilo que ele deve fazer no campo. Você sai com propagandista, você detecta, analisa se o roteiro dele é um roteiro coerente, ou se ele está rodando muito e visitando pouco. Analisa se esse propagandista visita farmácias e pesquisa, e faz as suas pesquisas nessas farmácias. Analisa se o propagandista está usando o malho correto, está manuseando o material de forma correta. É essa a função do supervisor. É sempre estar orientando e acrescentando alguma coisa a mais na vida desse propagandista. É só assim que nós vamos desenvolver esse propagandista. É importante que vocês tenham isso em mente. Porque quando o supervisor não acrescenta nada, a visita dele não é aguardada com ansiedade pelo propagandista. Por quê? Porque não modifica em nada a vida dele. Muitas vezes, além de não acrescentar nada, o supervisor ainda sai a campo para atazanar a vida do propagandista. Aí, pior ainda, ele passa a ser detestado, sendo alvo até de algumas frases. Ih, esse chato está chegando. Pô, vou ter que trabalhar com esse cara o dia todo. Agora, quando o supervisor demonstra conhecimento de sua função, demonstra vontade de ensinar, vontade de orientar e acrescenta alguma coisa a esse propagandista, ele passa a ser muito mais respeitado como profissional. E a sua presença passa a ser desejada, ansiosamente aguardada, porque o propagandista sabe que ele vai acrescentar alguma coisa, que ele vai crescer profissionalmente. Isso é muito importante. O supervisor tem que estar lá para ajudar o propagandista. Esse é o principal fato. Agora, existe uma coisa muito importante a ser destacada. As pessoas costumam dar muita importância às coisas erradas. Pô, tal pessoa fez tal coisa errada. Mas não dão muita importância para a coisa certa. Talvez eles julguem que fazer a coisa certa é obrigação do homem. Concordo, é obrigação do homem, mas se você dá um puxãozinho de orelha, quando o propagandista erra, quando o propagandista comete algum tipo de erro, por que não elogiar, por que não enaltecer, por que não massagear o ego desse propagandista quando ele faz alguma coisa certa? Você não acha que ele vai se sentir muito mais motivado, muito mais interessado em saber que alguém reconhece as coisas boas que ele faz? Ou você acha que ele vai se manter motivado, sabendo que existe uma pessoa do lado dele que só critica as coisas negativas, não é capaz de ver as coisas positivas que ele faz, dá muito mais ênfase para as coisas negativas, ele dá mais ênfase para uma coisa negativa do que para duas coisas positivas? É isso aí que tem que mudar. O supervisor tem que saber dosar. A gente não pode passar a mão na cabeça do propagandista quando ele erra. Mas errar é humano. Existem erros que são imperdoáveis, mas existem erros que são fáceis de ser corrigidos. Quando o propagandista errar, quando o propagandista não estiver fazendo direito, mostre para ele. Ensine. Se ele não fizer a propaganda de acordo, faça você
Faça uma, faça duas, faça três, depois peça para ele fazer. Se ele não conseguir, pegue a pasta, faça de novo. Você vai ver que ele vai ter muito mais facilidade para aprender do que se você tivesse apenas criticado. E o respeito que ele terá por você será muito maior. Eu gostaria de encerrar essa parte agradecendo a atenção de todos e espero ter contribuído para ajudá-los, né? Através desses conhecimentos, que são conhecimentos adquiridos ao longo de muitos anos de profissão, e gostaria de desejar a todos uma boa reunião. Mais uma vez, gostaria de passar a palavra para o César, que tem algumas considerações muito importantes a fazer. César. Com certeza, Bruno. Com certeza ouvir o Bruno alguns minutos é sempre enriquecedor para qualquer um. Bom, em relação ao que o Bruno estava se posicionando, o que se pode acrescentar ao trabalho do propagandista quando ele sair a campo? E eu tenho um exemplo para colocar aqui para vocês. No ano passado, especialmente a partir do mês de agosto, nós passamos a distribuir uma quantidade de amostra grátis bastante expressiva. Qualquer um de nós, todos vocês, já se depararam num supermercado com algum tipo de degustação, quer seja uma degustação de um suco ou de qualquer outro produto. Qual que é a intenção da promotora quando ela lhe presenteia com aquela amostra grátis do produto que ela está promovendo ali? Ela, a partir de uma pequena parte do produto original, ela avisa que você vá até a gôndola e efetue a compra. No nosso negócio, isso não é diferente. Nós entregamos uma pequena amostra do produto original para que o médico indique ao paciente, o paciente passe a consumir. Mas não é bem isso que vem acontecendo com alguns dos nossos produtos, ou com a maioria dos nossos produtos prioritários. Nós temos um quadro onde fica muito claro essa informação. Ali, como vocês podem observar, nós traçamos o retorno de vendas versus a distribuição de amostras durante todo o ano de 1998. Então, por exemplo, o Biocel, que não está mais com a gente, mas nós deixamos esse pepino na mão da divisão beta, ou da linha beta, vamos ver os resultados ali de Biocel no ano passado que nós conseguimos. Nós distribuímos 1.294.420 amostras e vendemos 195.786 produtos. Ou seja, qual que é a média? Para vender uma unidade, eu precisei distribuir quase 7 amostras grátis. No final, também se repete. Vamos observar lá 6,36. Também quase 6 amostras e meia para conseguir uma venda. Qual que é o ideal para a empresa? No mínimo, 1 para 1. Veja o caso do Parazim, que também é um produto relativamente novo, hein? É um produto que não tem 3 anos de mercado. Meia amostra. Com certeza, esse é um número importante, expressivo. O que se deve fazer na saída a campo? Verificar o manejo das amostras grátis. Procurar levar o propagandista até os locais de farmácia, de armário das clínicas, dos hospitais, etc. e verificar como que essas amostras estão sendo utilizadas. Muitas vezes essas amostras podem estar paradas por qualquer motivo. Cabe ao supervisor incentivar o propagandista a remanejar essas amostras, fazer o dia do produto naquela clínica, naquele hospital, qualquer que seja o local, onde as amostras estejam eventualmente paradas. De repente, aquele hospital não está usando. E um outro está necessitando dessas amostras e é possível fazer um trabalho ali promocional que vá reverter ou que esses números vão ajudar esses números a cair. Não tem a menor dúvida de que, em sendo feito esse trabalho a partir do supervisor, os próprios propagandistas daqui a algum tempo vão estar habilitados a desenvolver esse trabalho espontaneamente, o que vai trazer um benefício para você, supervisor, que tem uma equipe proativa, uma equipe que começa a verificar as oportunidades aonde elas estão. Então, com certeza, esse é um exemplo para deixar um pouco claro o que o Bruno falou, ou para ajudar a esclarecer um pouco mais, um exemplo prático do que pode ser uma dica que vocês dão ao propagandista, que pode ser de extrema importância nos resultados que nós consigamos. Para dar prosseguimento, eu gostaria de explorar ou dissertar um pouco aqui a respeito de 3 campanhas que nós desenvolvemos. A primeira delas, com certeza, é o nosso esquema triplo, uma grande oportunidade.
deve estar povoando na cabeça de boa parte da nossa equipe, de propagandistas e também de supervisores, por que se lançar o Claritab e como ele foi lançado. Eu esclareço. É uma grande oportunidade. Não existe uma maneira de se propagar 3 produtos de uma vez só. É uma oportunidade ímpar, uma oportunidade que, se nós perdermos agora a chance de nós sermos os pioneiros no esquema tríplice, que a gente vai dissertar um pouco mais a respeito de como nós chegamos a esse esquema triplo, nós poderíamos perder essa vaga para algum outro laboratório. O exemplo é o Medley. O laboratório Medley, por exemplo, que pode ser um laboratório pequeno em relação à dimensão do laboratório Axê, ele tem um trabalho muito bom na gastroenterologia e ele já tem a amoxicilina registrada no Ministério da Saúde. Ou seja, nós procuramos nos antecipar ao máximo e sermos reconhecidos perante o médico como um laboratório que leva uma opção, leva uma alternativa a esse médico que possa facilitar a vida do médico de alguma forma. Para vocês terem uma ideia como isso é uma oportunidade fugaz até, existem laboratórios ou centros de pesquisa, mais importantes ainda do que laboratórios, centros de pesquisa no mundo inteiro correndo atrás de uma vacina para erradicar o Helicobacter pylori. E muito breve essa vacina vai ser uma realidade. Essa é uma notícia fantástica para toda a humanidade, mas a partir do momento que essa vacina for descoberta, que for verificada a sua eficácia, nossa estratégia vai estar comprometida. Então o momento de conseguir receituário para o esquema tríplice é agora. Se nós deixarmos para o mês que vem, para daqui 6 meses, essa estratégia pode estar totalmente ultrapassada. Isso aconteceu, por exemplo, nós estamos falando do esquema duplo, que já é um esquema de tratamento ultrapassado. Mas veja, há 1 ano atrás, isso era mentira. O tratamento duplo era eficiente. Ao longo do tempo ele veio caindo a sua eficiência e entrou alguém no lugar. Então perceba que esse é um mercado muito borbulhante, o mercado da úlcera. Por falar nisso, vamos ver alguns charts que nós preparamos para ilustrar isso. A úlcera, na nossa opinião, é um mercado que vale por 3. Por que é um mercado que vale por 3? A partir do momento que o médico vá fazer o diagnóstico de uma úlcera, ele terá necessariamente, é consenso internacional, utilizar 3 substâncias. Vamos dar uma olhadinha em como que é o histórico, ou como que é o histórico do desenvolvimento dessa patologia. Nos anos 60, o médico indicava apenas dieta e repouso. Nos anos 70, um passo à frente. Os antagonistas de acidez. Primeiro os antiácidos, depois os inibidores de H2, já para o final da década de 70. Logo após, na década de 80, os inibidores a bombas de prótons vieram revolucionar este mercado, com uma eficácia maior, maior velocidade de tratamento, etc. Porém, mais para o final, para a segunda metade da década de 80, a descoberta do H. pylori. E aí a revolução total nesse conceito de tratamento de úlcera. Nos anos 90, a grande moda, vamos dizer, são os esquemas de tratamento. Primeiro iniciado pelo esquema duplo. O esquema duplo consiste basicamente em amoxicilina mais um inibidor de bomba, que foi um trabalho muito bem feito pela divisão novoterápica, com Gastrum e Novocilin. A partir de agora, com o esquema triplo, nós podemos ter uma nova realidade para a classe médica. Vamos dar uma olhada em mais um chart. 90% das úlceras são causadas pelo H. pylori. Isso é consenso internacional. E o tratamento aprovado pelo FDA, ele indica lansoprazol, amoxicilina e claritromicina. Evidentemente, existem outros tratamentos que eventualmente são aprovados pelo FDA. Nós temos essa chancela e por isso nós estamos a utilizando. No próximo chart, nós podemos destacar o potencial que esse mercado revela. Eu tenho aqui um comparativo entre as vendas do IMS, da nossa pesquisa de vendas unitárias, comparado ao INT. O INT ele me dá o percentual desta classe, o quanto é prescrito para úlceras. Os inibidores da bomba de prótons, 48% das prescrições vai para essa indicação úlceras. São quase 2.300.000 unidades vendidas ao ano. Já a amoxicilina e a claritromicina, aí a amoxicilina com apenas 2,3, evidentemente a utilização maciça é para infecções respiratórias, mas você percebe que já tem um mercado
para esse tipo de tratamento de úlceras. E a claritromicina, aqui no Brasil, principalmente relacionada ao Claricid, que 50% da venda do Claricid está focada exatamente nessa patologia. E a maior prova desse potencial está relacionada a um produto chamado Previpac. Nos Estados Unidos existe um produto chamado Previpac, e o que vem ser esse produto? São as cartelas que contêm um dia de tratamento exatamente como o esquema triplo que você está entregando para cada médico. Entretanto, nos Estados Unidos é possível fazer isso em vendas na farmácia. Ou seja, o médico prescreveu 10 dias de tratamento. O paciente vai até a farmácia e compra 10 cartelas. O médico optou por 14 dias. Ele vai até a farmácia e compra 14 cartelas. E assim sucessivamente. Aí você pode se perguntar, mas por que o Axê não abraça essa outra oportunidade de vender na farmácia? Estamos tentando. Não é possível nós ultrapassarmos no Ministério da Saúde. Existem outras prioridades, mas nós estamos brigando para colocar mais essa oportunidade nas nossas mãos. O que seria muito mais fácil, nós temos uma marca, como lá é Previpac, existe nesse kit Previpac, existe o Lansoprazol, que chama-se lá Biaxin, exatamente do laboratório Abbott, a amoxicilina do SmithKline Beecham e mais o Lansoprazol, que também é do laboratório Abbott. Então, com certeza, é um potencial grande, porém, como eu destaquei, é extremamente fugaz. Nós não sabemos quando que essa vacina, por exemplo, ou quando algum outro esquema de tratamento vai se tornar mais eficaz e mais cômodo do que o que nós temos. Hoje, esse tratamento é importantíssimo. É de primeira escolha, com certeza. Porém, daqui a algum tempo, ele pode se tornar obsoleto. Mais um chart. O Axê, qual que é a grande oportunidade que o Axê enxergou aí? O Axê pode oferecer os 3 produtos para o tratamento. Não existe nenhum outro laboratório que possa oferecer as 3 substâncias e 3 marcas comerciais de uma só vez para o médico. Ou seja, Lanzol, Novocilin e Claritap. O fato deles estarem num conjunto, apenas num conjunto de tratamento, geram alguns problemas. Vamos ver o próximo chart. Quais foram os problemas que nós detectamos? Os médicos têm dificuldade em memorizar substâncias, que dirá marcas. Com certeza esse é um problema. Você vai divulgar 3 produtos, não é? Outro problema, o propagandista tem pouco tempo para promoção. Ora, são 2 problemas importantes que nós temos que enfrentar, não é? Entretanto, nós temos algumas soluções, algumas vantagens em torno desse tratamento. Quais são essas vantagens? Próximo chat. As substâncias já são conhecidas. Todos os médicos que vão ser abordados com esta campanha já conhecem o Lansoprazol, já conhecem a amoxicilina e já conhecem a claritromicina. Nós não precisamos vender o conceito dessas substâncias, ele já conhece as 3. O que isso propicia? Isso propicia um menor tempo de exposição do propagandista. O menor tempo de exposição do propagandista é fundamental nessa hora. Por isso, nós temos aqui o esquema triplo. Eu vou mostrar rapidamente para vocês o manuseio do nosso kit, que pode parecer a princípio um pouco complicado por ser uma peça diferenciada, mas eu vou demonstrar rapidamente para vocês como ele pode ser simples com algumas dicas muito fáceis. Em primeiro lugar, esta aba, ela não precisa necessariamente estar dentro da caixa. Não, ela pode ficar solta. O que isso facilita? O propagandista vai poder puxar direto. Ok? Muito bem. Continuando aqui a exploração. O propagandista está na frente do médico. Esta mão aqui, ele posiciona nesta posição e puxa aqui. Doutor, esquema tríplice. E vai fazendo a promoção. Você percebe esse dedo aqui, desta mão, ele trava a caixinha. Olha só, não cai mais. Com esta mão que está livre, ele puxa o primeiro Lansoprazol, puxa o segundo, amoxicilina, e vem aqui o terceiro com a claritromicina. E ele pode ficar com essa mão para apontar. Eu vou virar um pouquinho para demonstrar aqui. Ou seja, com esse dedo aqui, ele consegue praticamente dominar a peça. E fica com essa mão livre para fazer
os apontamentos que ele achar necessário. Fechando. Ele passa a explorar a posologia. Portanto, é uma peça que, a princípio, pode parecer de extrema dificuldade de manuseio. E nós entendemos que é uma peça diferenciada e que requer uma atenção especial do propagandista. Mas vale a pena, não é? Como eu disse, quando nós vendermos uma patologia, nós estaremos vendendo 3 produtos. Vale a pena um esforço adicional. Qualquer dúvida a respeito desse manuseio, etc., como eu disse no começo, é mais um instrumento. Com essa imagem parece ficar fácil, mas é difícil a gente explicar esse tipo de manuseio via estratégia. Por isso é uma grande inovação esse vídeo. Mas qualquer dúvida que ainda permanecer, você tem hoje ao longo de todo o dia para esclarecer essa dúvida, para que amanhã você chegue na reunião preparado para responder qualquer que seja a pergunta. Uma outra campanha que é importante falar diz respeito a Flogene Gotas. É um mercado competitivo e altamente atrativo. Qualquer anti-inflamatório gostaria de participar com 3, 4, 5% de mercado, que seria um grande produto, uma grande venda. O desenvolvimento da campanha de Flogene Gotas respondeu basicamente a 2 perguntas. Quais são os principais produtos dessa classe? E eu vou destacar Cataflam, Nisulid, Scaflam e Biofenac. Nenhum deles com menos de 2 doses ao dia. Segunda pergunta, o que o Flogene Gotas tem para oferecer de diferenciado em relação a esses produtos? Eles são os líderes, nós precisamos almejar estar no lugar deles em algum momento. A posologia. Hoje é notório que um produto com uma posologia menos complicada, ela deve participar do receituário do médico. Hoje em dia também é notório que a criança determina o que vai consumir. Não é como no passado, eu mesmo tinha que tomar o remédio porque meu pai mandava. Hoje é um pouco diferente, a criança é muito mais, ela tem uma consciência diferente de consumo até. Não é? Então, de fato, ela precisa pegar esse produto e se interessar por esse produto. Ou seja, se você der 3 vezes ao dia, é muito mais difícil do que 1 vez ao dia. E nós procuramos caprichar no sabor do Flogene Gotas. Baseado por aí, você pode achar que é pouco. César, antigamente nós procurávamos falar que ele tinha baixos efeitos colaterais, que ele tinha uma série de benefícios, e hoje nós só estamos restritos à posologia. Cuidado, quando nós estamos divulgando um apelo, ele pode ser mais importante do que o conjunto de todos os outros. Reflitam a respeito do Parazim. O que nós vendemos a respeito de Parazim até hoje? Tudo bem, é um outro mercado, porém é um mercado que existem produtos importantíssimos, produtos que recebem um esforço promocional pesado dos seus laboratórios e que, enfim, o Parazim consegue uma boa performance. E pensem bem, o que nós prometemos para o médico? O que nós falamos para o médico a respeito de Parazim? O sabor. Ah, nós falamos de dose única, mas os Olben e os Rentel vão lá e falam a mesma coisa. Eles também têm essa mesma vantagem. Eles só não têm o sabor. E desde o lançamento de Parazim até hoje, vem sendo exatamente a mesma conversa. Doutor, o sabor banana, o albendazol, etc. E vem dando resultados. Nós vimos agora há pouco que o melhor produto da nossa divisão em torno de retorno de amostras versus vendas realizadas é exatamente esse produto. Então, esse gancho pode ser determinante. Você imagina uma mãe que sente na frente do médico e o médico prescreva Cataflam, que deve ser o comportamento de 50% dos médicos. Cataflam. E a mãe pega, ela já provavelmente conhece o Cataflam, fala, doutor, 3 vezes ao dia eu trabalho fora. Ou qualquer outro tipo de crítica em cima dessa posologia. Se o médico tiver como segunda opção na cabeça dele um produto de dose única e esse produto for Flogene, nós estaremos ganhando muitas receitas. O que não dirá quando o médico mesmo, quando ele se convencer que o produto é um produto eficaz, etc., e que tem essa vantagem de uma dose apenas, ele passa a optar diretamente pelo Flogene. Por isso eu gostaria de vocês refletissem com a equipe e passassem essa informação para a equipe. Pode parecer um argumento frágil, mas é um argumento muito importante, é um argumento que pode determinar a troca de um receituário.
Um outro ponto, se você for explorar vários outros fatores que com certeza o Flogenigotas tem, como segurança, tolerabilidade, eficácia, etc., nós vamos tomar mais tempo do médico. Então, qual que é o ponto-chave? Todo mundo entra no consultório do pediatra, ou de todas as outras especialidades, e fala que o seu produto é seguro, que o seu produto é eficaz. Ninguém vai lá e vai falar menos do que isso. Mas só que nós temos uma vantagem contundente nesse mercado, uma vantagem expressiva para se falar. Se nós estivéssemos falando a respeito de Flogene cápsulas, é diferente, existem outros produtos que vendem muito bem, que têm dose única também. Porém, nós estamos aqui nesse mercado, onde os principais, os líderes de mercado, são aqueles à base de 2 ou até 3 vezes ao dia, 3 doses ao dia. Portanto, reflitam com a sua equipe a respeito deste produto, que com certeza com essa campanha ela consegue ser rápida, dinâmica e passar essa mensagem de fixar na cabeça do médico a dose única diária, que é o nosso grande diferencial. Eu costumava dizer no desenvolvimento da campanha que é o comercial de 30 segundos que nós temos com Flogenigotas. E sem a menor sombra de dúvidas, daqui a algumas propagandas que forem feitas para o mesmo pediatra, eles vão sentir que a nossa propaganda é extremamente rápida e objetiva. Isso pode até te dar uma abertura maior a falar sobre o produto. Aí, minha gente, é um desenvolvimento em cima dessa realidade que nós mesmos vamos criar. Mais uma vez, dúvidas, acertos a respeito desta campanha, ou mesmo a respeito do esquema triplo, vocês têm hoje o dia todo para entrar em contato conosco e amanhã chegar sem dúvidas para esclarecer e debater com a equipe sobre as nossas estratégias adotadas. Em terceiro lugar, e para finalizar, eu gostaria de destacar a estratégia adotada para o Traconal. O Traconal é um dos produtos que mais nos preocupam nessa divisão. E eu vou me ater aqui a falar especificamente da campanha voltada para o dermatologista e, por consequência, ao clínico geral. Por que isso? Nós estamos conseguindo um resultado razoável, ele não é bom, mas é razoável quanto à participação no ginecologista. Porém, as apresentações de 10 e de 15 cápsulas, elas vêm sofrendo quedas expressivas, muito expressivas nas suas vendas. Agora, existe mercado, nós temos um similar que é o Sporanox, que cresce a cada ano, continua sendo líder de receituário, etc. O que nós podemos fazer? Vamos observar o tempo passado. No ano passado nós tínhamos uma campanha que procurava explorar todas as patologias do Traconal. Está errado? Com certeza não. Nós temos que divulgar todas as oportunidades que o nosso produto tem. Só que nós temos um problema. O médico não tem tempo e o propagandista fica restrito àquela propaganda. Ao tentar fazer com que o médico assimile todas as indicações de Traconal, ele acaba não lembrando de nenhuma. Por isso nós focamos a promoção em cima de pitiríase versicolor, porque é uma micose mais difícil de ser debelada do que uma dermatomicose. Hoje em dia, vocês vão concordar comigo, uma dermatomicose ela pode ser tratada com um tratamento fúngico tópico ou até mesmo com cetoconazol, com custos mais baixos. Agora, quando nós falamos de um tratamento de uma pitiríase e de uma onicomicose, a coisa muda de figura. O médico precisa lançar a mão de uma substância ou de um arsenal de substâncias mais moderno, mais atualizado e mais eficaz por consequência. Ele sabe disso. Por isso, nós focamos a nossa campanha toda em cima de pitiríase versicolor e lembrando a onicomicoses. Qual que é a intenção? Utilizar durante 6 meses a pitiríase versicolor e fixar na cabeça do médico a pitiríase versicolor, as nossas vantagens sobre os outros produtos concorrentes, etc., que é isso que a campanha traz. Dali por diante, quando nós sentirmos que a nossa participação nessa indicação for crescendo, nós passamos aí sim a divulgar a onicomicose com maior ênfase do que hoje, porque hoje nós estamos lembrando a onicomicose apenas. Enfim, em linhas gerais, essa foi a política pensada ou a estratégia pensada para a Traconal. A campanha foi desenvolvida com um material extremamente inovador, que também, por ser um visual aid, pode gerar alguma dúvida quanto ao seu manuseio. Entretanto, o manuseio dessa peça promocional é bastante simples.
Basta você segurar a peça aqui pela parte de baixo, onde você tem espaço para colocar os dedos. Vou levantar um pouquinho para você ver. Colocar ou posicionar ao lado do seu corpo e ir colocando as lâminas para trás conforme o andamento da propaganda. Percebe que se você colocar ela ao lado do seu corpo, você não precisa fazer movimento nenhum. Ao passo que se você colocar na sua frente, você vai precisar, no momento de virar a página, ir para frente. Isso pode ser evitado quando você coloca a peça ao lado do seu corpo, ainda segurando firme na parte de baixo e passando as lâminas sucessivamente. Você veja que você não precisa ir para frente por causa do incômodo da página se voltar para trás. Mais uma vez eu digo, caso surjam dúvidas acerca do manuseio dessa peça ou de qualquer outra peça que nós falamos aqui, basta vocês entrarem em contato. Hoje nós temos o dia todo. Finalizando, eu gostaria de esclarecer que foi muito proveitoso para nós do marketing essa grande oportunidade de falar com vocês. Até uma próxima e muito boa reunião amanhã.